Salve Maria Imaculada, nossa Corredentora e Mãe. Hoje eu gostaria de tratar a respeito das questões de gênero, da ideologia de gênero. Muitas vezes, quando nós abordamos este tema e vamos fazer uma defesa da família, das crianças, etc., ou seja, quando nós vamos combater a ideologia de gênero, nós temos uma tendência a simplificá-la em simplesmente dizer que a própria biologia já define que a pessoa nasce homem ou nasce mulher, né? Por causa do cromossomo sexual, ou é XX ou é XY, né? Mas isso também está vinculado à questão daqueles que são os propagandistas da ideologia de gênero. Quando vão colocar projetos políticos, eles maqueiam. Então, normalmente, quando você fala de gênero, quando você ouve, aliás, as pessoas defensoras da ideologia de gênero falando, o que eles falam? Não? Que a questão de gênero são as questões da libertação da mulher, para a mulher, né, ser autônoma, etc., né? Ou as questões de gênero envolvendo o não preconceito para com homossexuais, né? Enfim. Só que a ideologia de gênero não é isso. Ela não se resume a isso. É algo muito mais terrível na sua essência que nós precisamos compreender. Porque enquanto nós ficamos apenas nessa discussãozinha aqui, algo já está muito pior, né? Algumas consequências piores já estão tendo por aí. Então, o que seria a ideologia de gênero de fato? Se nós formos olhar a história de quando começou a ideologia de gênero, nós vamos ver que esta ideologia, o próprio termo gênero usado em relação à sexualidade, ela vai ter sua origem nos movimentos feministas radicais, ali, principalmente nos anos 60. E ali, a partir desses movimentos feministas, começa-se a propagar essas questões de gênero. E o que eles pregavam? E o que essas pessoas malucas pregam? Elas pregam que o ser humano, ele nasce como se fosse uma massa de modelar. Ela não tem nada definido nela ali. Ele que vai se autoconstruir ao redor, no decorrer da sua vida. Ou seja, exatamente aquela frase daquela autora feminista que foi colocada no Enem, muitas pessoas ficaram escandalizadas, né? Quando ela dizia, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Porque é exatamente isso que a ideologia de gênero prega. Ou seja, você não nasce nem homem, nem mulher, né? Você vai se tornar aquilo que você se reconhece. Qual é a tua identidade? Como que você se reconhece? Na verdade, você é uma caixa vazia, e dentro dessa caixa vazia você vai colocar o que você quiser. Você é uma massa de modelar e você se modela como você quiser. Então isso é algo muito complexo e muito complicado, porque você abre precedentes para várias outras coisas. Aliás, não só precedentes, os próprios teóricos do gênero vão fazer defesas de coisas muito mais pesadas. Ou seja, se você é uma massinha de modelar, se você vai ser o que você quer, aquilo que você se reconhece, de acordo com o teu gosto de dia, você se reconhece como hétero ou como homossexual, você pode se reconhecer como transexual, você pode se reconhecer como uma pessoa que ama os animais no sentido sexual, você pode, inclusive, fazer uma defesa do incesto, por exemplo. Por quê? Porque aqueles estão pregando que o ser humano, ele é um ser humano, né? Ou seja, ele só é uma pessoa, ou seja, rompe com todas as questões biológicas. Então começa-se a abrir uma perversão da sexualidade com o intuito de destruir a família, né? Isso tem origem também nos pensamentos de Karl Marx, onde ele falava dessa questão, né, que a família servia apenas para a preservação da propriedade privada. E então as feministas radicais, inspiradas nesse pensamento de Marx, do marxismo, fazendo uma revolução pela cultura, querem destruir a família aplicando essas questões de gênero. E para isso eu quero citar os próprios autores que defendem essas ideias, para vocês verem que eu não estou falando o que eu acho, é o que eles mesmos defendem, né? Em um livro de Peter Beckmann e Francine D'Amico,
Eles propõem a seguinte ideia, abre aspas, a concepção de gênero como poder permite-nos dar mais um passo, sugerir que nosso modo de pensar e falar sobre os humanos é baseado no poder. Os próprios termos mulheres e homens são um reflexo desse poder. Etiquetar os indivíduos como mulheres ou homens é o exercício do poder, pois o rótulo cria para os seres humanos um conjunto de expectativas sobre o que eles são, o que não são e que variedade de escolha está disponível para eles. O gênero como poder argumenta que as mulheres e os homens se fazem, não nascem. São criados por aquelas etiquetas que abrem algumas portas e fecham outras. Etiquetar cria um ser fictício e perpetua desigualdades, porque quando os humanos carregam uma etiqueta, têm mais direitos e privilégios do que aquelas que carregam outra etiqueta. Ou seja, aqui a questão de gênero que esses autores colocam é como se o ser homem ou ser mulher seria apenas uma construção social, algo apenas para se manter poderes. Então eles colocam aqui que não existe nem homem nem mulher, apenas iguais. Então você vê que é um rompimento com a biologia, é um rompimento com a razão, né, com o único intuito de destruir a família, para fazer uma revolução através da cultura. Isso é muito grave, porque nós estamos vendo um crescimento de perversão nesse sentido. Nós podemos ver, por exemplo, que na Holanda já se diz que foi criada a primeira associação de pedófilos do mundo. Você vê que tem cabimento uma coisa dessa? Por quê? Porque isso também está totalmente ligado aqui. Então, nós vemos, por exemplo, uma outra autora feminista radical que vai pregar as questões de gênero. Ela vai dizer o seguinte, a Sulamita Firestone, abre aspas, devemos incluir a opressão das crianças em qualquer programa feminista revolucionário. Nossa etapa final deve ser a eliminação das próprias condições da feminilidade e da infância. O tabu do incesto é hoje necessário somente para preservar a família. Então, se nós nos desfizermos da família, iremos de fato desfazer-nos das repressões que moldam a sexualidade de formas específicas. Fecha aspas. Ou seja, incluir a opressão das crianças, e nós vemos isso no Congresso Nacional, onde houve seminários de pessoas falando de questões sexuais, falando deixem as crianças brincar sozinhas, e você vai vendo toda essa questão, você vê a própria defesa do incesto, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? E às vezes você pensa, não, mas isso é maluquice, isso não vai acontecer, mas já está acontecendo. Muitas pessoas comentaram a questão que apareceu no programa da Rede Globo, no Fantástico, daqueles dois homens, né, um casal gay, né, que mora na França e queriam ter um filho. Só que acontece o seguinte, a biologia não permite que um homem com outro homem gerem filhos. Então o que eles fizeram? Na barriga de aluguel, pegou a mãe de um desses homens, né, e fizeram uma inseminação artificial. Pegou um óvulo de uma pessoa qualquer, de uma mulher qualquer, e fez inseminação artificial. Aí a avó gerou a criança no ventre. Não vou nem entrar nos outros detalhes, mas veja como é macabro. Aí na França é proibido por lei isso, eles não eram fazer isso aqui no Brasil. Então veja, é um incesto estando aí na cara. Já teve novela da Rede Globo colocando como tema as questões de um irmão querer namorar com outro. Então que se dane a biologia, que se dane a ciência, que se dane então para essas pessoas que têm uma ligação sanguínea, não apenas uma construção social. Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência, de honestidade, vai pesquisar e vai saber que existe uma ligação sanguínea entre as pessoas. Tanto que em pessoas com consanguinidade há maiores riscos de nascerem crianças deficientes. Aí você quer me dizer que é tudo uma questão de construção social? Então, o que fizeram com o teu cérebro?
A que nível de tirania, de burrice nós estamos chegando, ao ponto de achar normal que uma avó gere o próprio neto no seu ventre de um óvulo de não sei quem, e daí por diante, se pode isso, então também pode casar o pai com a filha, com os filhos com a mãe, e irmão com irmão, a bagaceira toda. A que nível nós estamos chegando? E onde é que tudo vem a raiz? Na ideologia de gênero. Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Somos apenas seres que vão se autoconstruir. A biologia não importa. Se a biologia diz que o sexo da criança XX ou XY, né? Dane-se. Não sou o que eu quero. Se a biologia diz que consanguinidade aumenta a probabilidade de nascer em crianças deficientes, ou seja, colocando aí a própria biologia no instinto de que não se podem parentes próximos terem relação, mas não, que se dane a biologia. E que se dane. E nós estamos vendo aí as pessoas achando puramente normal. Quem está falando essas coisas? Quem foi eu? Foi Sulamita Faristone, uma das ideólogas de gênero que propagaram essa porcaria mundo afora. Sabe como é que morreu ela? Louca no manicômio. E você dá atenção para essas ideias dele. Por isso que o mundo está ficando louco. Olha o que ela ainda diz nos seus escritos. Abre aspas. Os tabus sexuais com as relações homossexuais ou entre adultos e menores irão desaparecer, assim como as amizades não sexuais. Todas as relações próximas irão incluir o físico. Fecha aspas. O que eu posso comentar? O que eu posso comentar? Está maluca? Está dizendo que os tabus, ou seja, esse negócio de impedir as relações de adultos com as crianças, vai desaparecer. Todas as relações vão envolver sexo. Se é amigo do fulano, aquela amizade colorida, é normal, todo mundo vai ter. O cara com 40 anos vai poder pegar a menina de 10. É isso que esta besta fera está defendendo e você apoia no Congresso Nacional, que está aprova ideologia de gênero. Ideologia de gênero é muito mais do que simplesmente colocar banheiros unissex. É muito mais do que permitir que travestis entrem em banheiros femininos, que já é um absurdo, mas é uma escada, e de degrau em degrau, olha aqui aonde essas pessoas estão querendo chegar, olha o que essas pessoas estão querendo transformar a sociedade. Um pandemônio, em algo grotesco, para querer destruir a família. Destruindo a família, a sociedade sai um caos. A anta ainda continua, abre aspas. Se a repressão sexual precoce é o mecanismo base pela qual são produzidas as estruturas de caráter que sustentam a escravidão política, ideológica e econômica, o fim do tabu do incesto, através da abolição da família, poderá ter efeitos profundos. A sexualidade poderá ser libertada da sua camisa de força para erotizar toda a nossa cultura, modificando a sua própria definição. Toda a cultura erotizada. Para onde você vai é certo. Não importa, não existe adulto, criança, homem, mulher. São todos seres humanos. Não tem moral, não tem. Então é normal você ver um funkeiro pegar sua própria filha de 8, 9, 10 anos de idade, colocar semi-lua, fazendo posições sensuais, dançando músicas sensuais, e dane-se que tem um monte de pedófilo, porque é tudo ser humano. Vocês sabem que isso tem aí, as pessoas acham normal. Tudo está erotizado. Então, a partir dessa merda de conceber o ser humano como uma caixa vazia, como uma massinha de modelar que eu me identifico como eu quero, vocês estão vendo, não pelas minhas ideias, mas pelo que as próprias feministas radicais e autores que defenderam essa porcaria, quando começou a se implantar pelo mundo, estão dizendo que é o fim dessa ideologia de gênero. Né? Que é o fim deles. Qual que é? Vai ser liberado tudo sexualmente. Então, a partir disso, você pode ter relação com o cachorro, com o vizinho, com as pessoas, com os parentes, com crianças, com adultos. Você pode casar com uma pessoa só, você pode casar com duas. Né? A poligamia, tudo vale, está tudo valendo. Que opressão é essa?
É esta a sociedade que você quer? É esta a sociedade que você quer construir para os seus filhos? Passando não apenas, vamos dizer, uma questão religiosa, porque o Brasil é o maior país católico do mundo e tem um grande número de evangélicos, de próprios espíritas, que muitos são contra essas questões. Mas, vejamos, a própria biologia, meu Deus do céu, a própria biologia condena estas coisas que estão querendo defender e a gente acha normal. Poligamia é bom, vai lá, tanta doença que está se espalhando aí. Como é bom o poliamor. Né? Poliamor. Aí a AIDS pega, um monte de doença pega. Quantidade de crianças com consanguinidade aí, por causa da consanguinidade, com problemas. A própria biologia fala que nasce homem, nasce mulher, mas é tudo uma construção social. Então a biologia é uma construção social. Então terminem de eliminar a matéria biologia nas escolas, vamos estudar Karl Marx, pô. A intenção dessas pessoas é realmente destruir a família. Nós não podemos entrar nesse jogo. Até você que é homossexual e está vendo esse vídeo, comece a prestar atenção que aqui não tem nada a ver com homofobia, essas coisas. Tem o maior respeito pela pessoa dos homossexuais. Agora, começar a aprovar essa barbárie, vocês só estão sendo usados. As próprias mulheres com o discurso, quando se coloca a questão de gênero, começam também dizendo, é por causa das mulheres. Estou nem aí, irmã. Minha irmã, você como mulher, você pode ganhar 10 vezes mais do que eu, estou pouco me lixando. Agora, só não deixem de usar para aprovar algo perverso como isso. Algo perverso como essa questão da ideologia de gênero, assim como você também é homossexual, não deixem que te usem para aprovar algo perverso assim. E para finalizar, só lembrando a incoerência, eles dizem que a pessoa nasce e ela mesma vai definir o que se quiser, porque ela se constrói conforme a sua experiência pessoal com o mundo e com o meio. Mas aí você chega e diz que muitas pessoas que são homossexuais ou são por causa de traumas vividos na sua vida, te taxam como homofóbico. Ninguém nasceu homem nem mulher, é a pessoa que vai se decidir. Mas a pessoa nasceu homossexual, ela jura. Você vê, né? Então é incoerência, né? O que vale? O meu achar ou o que a própria biologia, o que a própria ciência está aqui falando? Então, prestemos bastante atenção no que essas pessoas estão falando, no que as pessoas estão defendendo, o que está nas entrelinhas das declarações dessas pessoas, do que eles estão defendendo, a ideologia de gênero, mas de onde é que vem isso? De onde é que surgiu? O que eles pregam? Qual é o fim disso mesmo? Então estude, vou colocar no link aqui, embaixo na descrição, um pequeno livro que vai falar sobre a agenda de gênero, né? Redefinindo a igualdade. É um pequeno resumo de um livro, onde você vai ler alguns desses trechos que eu li, você vai ver a história da ideologia de gênero, o que ela prega e como ela se construiu para querer desconstruir a sociedade, porque o fim da ideologia de gênero é desconstruir a família, desconstruir a sociedade. Então preste atenção em quem você vota. Porque às vezes a pessoa não tem nem maldade, mas é um ignorante, não sabe do que se trata. Às vezes cai no ponto de que é uma questão para não se ter preconceito, só que não vai chegar lá na escola uma cartilha, não bate homossexuais, porque eu também sou contra que se agrida homossexuais. Vai chegar cartilhas erotizadas, como nós já vimos denúncias, vai chegar banheiros unissexes, vai chegar esses pensamentos de que a criança que vai definir o seu gênero, como o próprio Papa Francisco tem denunciado, que é um absurdo a essa teoria que se diz que a criança deve escolher o seu gênero. O Papa Francisco disse isso é um absurdo. Então, repito, qual é o futuro que nós estamos querendo construir para as nossas crianças? Qual é o futuro da nossa sociedade? Porque eu temo muito pelo futuro da nossa sociedade. Se as pessoas acham normal, como apareceu no Fantástico, do fundinho de piano bonitinho, aquela coisa lá da avó gerar o seu neto no seu ventre, porque a biologia diz que homem com homem não pode ter filhos, onde é que nós vamos parar? Qual será o futuro do Brasil? Da terra de Santa Cruz,
É terra consagrada a Nossa Senhora Aparecida. Eu encerro esse vídeo, principalmente para você católico, e para você cristão também, que seja de outra denominação. Lembrar o seguinte, São Paulo, numa das cartas de São Paulo aos Coríntios, ele vai citar um caso de imoralidade. Este caso de imoralidade era um homem que estava tendo relações com a sua madrasta. E São Paulo vai falar como vocês permitem que conviva no meio de vocês um caso de tal imoralidade. Um homem que convivia com a madrasta. O que São Paulo falaria destes tempos em que, no maior país católico do mundo, se permite que uma avó gere um neto, aonde nós vimos as pessoas no Congresso Nacional defenderem essa porcaria de ideologia de gênero que tende a transformar a sociedade numa completa confusão sexual. Pedofilia, poligamia, zoofilia, homossexualidade, adultério, fornicação dos jovens, porque, como disse a Sulamita, né, as amizades serão levadas a partir da sexualidade. Está complicado, hein? Está tudo erotizado mesmo, como eles dizem. Mas eu pergunto, o maior país católico do mundo, o maior país cristão do mundo, mesmo você que não acredita em Cristo, que talvez seja ateu, não está muito desordenado isso aí, não? Realmente a sociedade que você quer é esta bagunça toda? Mas, provavelmente, para você, cristão, você acha que é correto isso? Então, cuidado com essa ideologia de gênero e preste atenção nos políticos, preste atenção nos professores, preste atenção nos palestrantes, nos programas de televisão, porque boa parte estão propagando isso. E você vai para a igreja, vai para a missa, se acha o santo, ou você que é protestante vai para o culto na tua igreja, e se acha o servidor de Cristo. Mas, em casa, deixa programas morais, como teve novela, propagando, deixando, né, nas entrelinhas o namoro entre irmãos. Aí nós vemos agora, já deixando um cesto aqui, opa. Inclusive, para não dizer que isso é algo novo, eu lembro que na época que eu assisti a novela, que era Uma Besta Quadrada, teve uma novela chamada Kubanacan, em que essas novelas que todo mundo pega todo mundo, no último capítulo, descobriu que o cara que pegava a mulher era a mãe dele, que ele tinha voltado do futuro. Ou seja, você vê que já não é de hoje. Há muito tempo se propaga essas coisas. O incesto já está sendo colocado aí, só que começa aos pouquinhos. Eu estou gravando esse vídeo hoje, 13 de setembro de 2016. Eu temo muito de como estará a sociedade no dia 13 de setembro de 2020, por exemplo. Será que ela estará mais cristã ou estará mais paganizada? Será que terá se cumprido a propaganda de Sulamita Faristone? Espero que tenha se cumprido a profecia de Nossa Senhora de Fátima e lá já tenha triunfado o Imaculado Coração de Maria. E que Nossa Senhora salve as crianças dessa perversão que estão querendo impor elas e salve as nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria, o vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, a Rainha das nossas famílias.